espero que vocês estejam bem, se cuidando, né, nessa quarentena. Bom, como vocês sabem, né, nossas aulas foram interrompidas, então houve a necessidade da gente fazer essas atividades domiciliares. E essas atividades domiciliares que vocês têm que fazer e nos entregar, muitas delas eu sei que vocês devem estar com algumas dificuldades. Então eu resolvi gravar umas videoaulas para sanar algumas dúvidas de vocês e para ver se de alguma forma eu posso ajudar mesmo de longe. Essas aulas estão sendo gravadas aqui na minha casa, então eu peço desculpa, tudo bem caseiro, mas fiz decoração para ver se eu ajudo vocês um pouquinho com conteúdo novo. Eu gravei uma videoaula sobre vírus que eu passei para os alunos do primeiro ano, que é exatamente o mesmo conteúdo que eu vou cobrar para vocês do terceiro ano. E então eu estou colocando na plataforma, no meu site também essa videoaula sobre vírus. Eu quero que vocês deem uma olhadinha, tá? Vírus e vacinação. E eu falo um pouquinho da teoria celular e por que os vírus não são considerados seres vivos. E outra parte desse capítulo que a gente está vendo no livro, da atividade da semana passada, são as bactérias e as arqueias. Então hoje a gente vai falar um pouquinho dessas bactérias e dessas arqueias e eu gostaria que vocês me acompanhassem. Bom, primeiramente a gente queria salientar para vocês o que são as bactérias, né? As bactérias, elas são seres muito importantes, são seres procariontes que tem no nosso planeta e acredita-se que foram os primeiros seres que habitaram a Terra. Vocês lembram que a gente falou lá no primeiro ano que existiam os coacervados, aí existiam os probiontes, aí vieram os procariontes e depois os eucariontes, como nós, por exemplo. Então eu coloquei aqui que nos últimos 2,5 bilhões de anos as bactérias têm sido a forma de vida mais abundante em nosso planeta. O que mais temos são bactérias, embora sejam estruturas microscópicas, né, que a gente só observa com a ajuda do microscópio, elas são muito abundantes. Só são conhecidas pelo seu lado negativo. Quando a gente fala de bactéria e de vírus, principalmente de bactéria, a gente fala, tá com uma bactéria, já fica apavorado, né? Não precisa se apavorar, porque as bactérias também elas têm muitas coisas boas a nos proporcionar. Provavelmente foram os primeiros organismos a habitar a Terra e transformar o seu ambiente inóspito, possibilitando o aparecimento e a evolução das demais espécies. Então acredita-se, aqui está um pouco pequeno para vocês olharem, mas existem evidências, né, fósseis de bactérias, que a gente chama de microfósseis, né, de que elas existiriam, talvez sim sejam os primeiros organismos a habitar a Terra, tá bom? As bactérias, eu coloquei aqui a estrutura bacteriana, né, a estrutura de uma bactéria. Então diz ali, as bactérias são organismos unicelulares, ou seja, constituídos de apenas uma célula procariótica. Vocês lembram das células eucarióticas? Eu vem de verdadeiro, cariótico vem de carioteca. São aquelas células que têm o material genético envolvido por uma membrana, que seria o envelope nuclear. Lembram disso? Isso é conteúdo do primeiro ano. As células procarióticas provêm de primitivo. São aquelas células que não têm esse núcleo definido. Então, o material genético, o DNA, o RNA, eles ficam soltos no citoplasma. As bactérias e as arqueias são células, que a gente vai ver daqui a pouquinho mais, as arqueias são células procarióticas. E se caracterizam por não ter núcleo, nem organelas membranosas citoplasmáticas. Então, aqui tem uma foto tem um esquema, né, uma representação esquemática de uma célula bacteriana, como se ela tivesse sido cortada por aqui, né? Aqui ela tem um flagelo, tem cílios, vocês se lembram dos cílios e dos flagelos que a gente viu no primeiro ano? E aqui ela tem o material genético que a gente chama de nucleóide, DNA ou RNA, plasmídios, que são estruturas que a gente vai ver mais adiante, ribossomos, que são aquelas estruturas que a gente já viu também, que produzem proteína. E ela tem parede bacteriana. Vocês lembram que as células vegetais têm parede celular? A bactéria ela tem parede bacteriana, que a gente chama, tá? Aqui outra estrutura de como se liga o cílio, tá? Nessa bactéria. Aqui tem outro exemplo de um desenho de uma bactéria mostrando a cápsula. A gente chama isso aqui de cápsula, o capsídeo, tá? A parede celular dela, a membrana plasmática, mesossomo, que é aquela estrutura responsável pela respiração celular, o citoplasma, que é o amarelinho, os pontinhos pretos são os ribossomos. Ela também contém enzimas, né, proteínas, relacionadas com a respiração celular, o flagelo, né, os cílios aqui,
o DNA, nucleóide, que seria o material genético dela. Então aqui mais ou menos como é que é a estrutura dessa bactéria. Coloquei aqui que as inúmeras espécies de bactérias que existem na Terra, elas diferem quanto a 3 coisas: quanto ao metabolismo, quanto ao habitat e quanto à forma da célula. Então a gente vai ver que tem vários tipos de bactérias, nós não vamos entrar a fundo em cada uma, nem teria como, mas eu vou dar uma pincelada só para vocês terem uma ideia. Muitas delas constituem agrupamentos em que participantes mantêm individualidade e conseguem sobreviver separados do grupo, tá bom? E a forma da célula e o tipo do agrupamento são características importantes na classificação das bactérias. Aqui então eu coloquei alguns exemplos que tem no livro de vocês de bactérias. A primeira é um Streptococcus, causador, por exemplo, da faringite, tá? Essa daqui é um Staphylococcus, causador, por exemplo, da pneumonia. Essa daqui, causadora de doenças respiratórias. A primeira lá, a D, é de cólera, e essa daqui, leptospirose. Então, são algumas bactérias que causam doenças, né? Claro que a gente acaba levando sempre para o lado da doença, mas lembrando sempre do lado positivo das bactérias, tá bom? Como é que é a nutrição? Como é que elas se nutrem? Vocês lembram dos seres autotróficos, que são aqueles que produzem o próprio alimento. Por exemplo, as plantas são seres autotróficos, produzem o que elas se alimentam. A planta, eu sempre gosto de dizer para vocês, não sai do vasinho, sai caminhando, vai lá comprar um pastel no bar da Mara ou comprar um cachorro quente. A planta, ela tem que produzir seu próprio alimento através da energia luminosa, através da água e através do gás carbônico. Ela converte tudo isso em alimento, que seria o amido, né, o açúcar. E existem os seres heterotróficos. Nós, por exemplo, se a gente ficar parado tentando produzir o nosso próprio alimento, nós não vamos conseguir. Então a gente precisa buscar o alimento. As bactérias, elas se alimentam dessas duas formas. Eu não vou entrar muito assim a fundo, também não é uma coisa que eu vou cobrar de vocês, mas eu quero que vocês saibam que elas podem... Existem as bactérias autotróficas, tá? Que elas obtêm átomos de carbono a partir do CO2. Elas podem ser, as bactérias autotróficas, de duas formas. Quimiosintetizantes, que a energia provém das reações químicas inorgânicas. Vocês se lembram dos seres quimiolito-autotróficos, que eles produziam alimento através de reações químicas presentes na rocha, nas rochas primitivas? Isso aí é assunto do primeiro ano. Então, elas podem ser autotróficas quimiosintetizantes, né, que essa energia provém de reações químicas inorgânicas, e elas também podem ser fotossintetizantes. Aí é a mesma coisa, né? Usam a luz como fonte de energia, como as plantas. Mas as bactérias também podem ser heterotróficas, ou seja, elas obtêm átomos de carbono a partir de moléculas orgânicas. Como que elas podem ser dessa forma, assim, bactérias heterotróficas? Elas podem ser bactérias aeróbicas, que a gente chama, né, que a energia provém da respiração celular, da própria célula, elas obtêm essa energia. Elas podem ser anaeróbicas facultativas, ou seja, podem realizar respiração celular e fermentação. É um assunto que nós vamos ver mais lá na frente. Anaeróbicas obrigatórias, realizam apenas fermentação. Parasitas são aquelas bactérias que se alimentam de tecidos corporais de seres vivos. Então elas vão se alimentando daquele tecido corporal. A gente chama essas bactérias de parasitas. E também tem as saprofágicas, que se alimentam de quê? De cadáveres, fezes ou partes descartadas de seres vivos. Então pensem o seguinte, as bactérias e os fungos, eles acabam sendo seres vivos que eles decompõem a matéria orgânica. Lembram disso? Eles são decompositores. Essas bactérias saprofágicas não deixam de ser bactérias decompositoras, né, que decompõem a matéria orgânica, tá bom? Como é que as bactérias elas podem se reproduzir? Existe o que a gente chama de reprodução, não sei se vocês lembram, reprodução assexuada e reprodução sexuada. A reprodução assexuada é aquela que não existe troca de gametas. E a reprodução sexuada precisa de 2 indivíduos para trocar os gametas. As bactérias, elas se reproduzem de forma assexuada ou de uma forma diferente, que não é a reprodução sexuada. Agora vocês vão me entender melhor. A reprodução assexuada é aquela divisão binária, também chamada de cisciparidade, que a gente viu lá no primeiro ano, nos tipos de reprodução assexuada. Ou seja, as bactérias reproduzem-se assexuadamente por divisão binária. Nesse processo, uma célula bacteriana
Primeiramente, ela duplica, né, o material genético dela, o cromossomo, ela aumenta de tamanho e se divide formando duas novas bactérias. Uma bactéria mãe dá origem a duas bactérias filhas, com o mesmo número de cromossomos, lembram? Com o mesmo tamanho. Então, essa daqui, uma bactéria gera duas bactérias, se divide e gera duas bactérias iguaizinhas. Isso aqui é reprodução assexuada. Lembra que na reprodução assexuada, divisão binária, que é essa cisparidade, uma célula mãe dá origem a duas células filhas, geneticamente iguais e com o mesmo número de cromossomos. É o que acontece aqui, tá? Então, todas as bactérias que se originarem dessa reprodução, elas vão ser todas iguais. Aí vocês vão me perguntar, mas e como é que tem essas mutações? Agora a gente está falando muito do novo coronavírus, ou seja, um vírus que já existia e sofreu uma mutação. Como é que, se elas se reproduzem assexuadamente, como que uma bactéria, tá, eu estava falando do vírus agora, mas no caso das bactérias, como que tem bactérias hoje em dia mortais e bactérias, superbactérias, que também matam as pessoas que antigamente não tinham? Porque elas podem se reproduzir não só assexuadamente, mas por variabilidade genética, por fatores que geram a variabilidade genética, tá bom? Então eu coloquei aqui a variabilidade genética das bactérias. Quais são os fatores que podem gerar a variabilidade genética? Primeiro fator, mutação, que seria uma causa primária, como aconteceu com os vírus, com o coronavírus, foi uma mutação. Ou recombinação genética, tá? A mutação, ela pode ser pontiforme, por inserção, por deleção. Não vou pedir isso para vocês também, mas estou falando só a nível de conhecimento. E a recombinação genética pode ser por conjugação, transformação e transdução. A gente vai ver cada uma dessas e não é tão difícil assim, os nomes que são mais complicadinhos. As mutações, então, são alterações na sequência de bases do DNA. Vocês lembram que o DNA e o RNA eles têm bases hidrogenadas? Adenina, guanina, citosina, timina. E essas bases elas têm uma sequência. No momento que a sequência muda, ou entra uma base a mais ou sai uma base, acontece a mutação. Não sei se vocês lembram disso. A gente diz que ocorre aleatoriamente, assim como ocorreu agora com o vírus, com o Covid-19. É uma mutação que ocorreu de forma aleatória, tá? Ocorre normalmente durante a replicação do DNA. Quando o DNA vai se replicar, acontece essa mutação. Essas mutações só a nível de conhecimento, tá, gente? Mas podem ser pontiformes, substituição de uma mais base nitrogenada, então aqui substitui adenina com citosina. Por inserção, adição de uma ou mais base nitrogenada, por exemplo, aqui adicionou a timina, tá? Ou por deleção, perda de uma ou mais base nitrogenada, como por exemplo aqui, perdeu a timina, tá? Ou perdeu a adenina, aí perde um, tá? Isso é bem simples, tá bom? E recombinação gênica. A recombinação gênica envolve material genético exógeno. O que é o material genético exógeno? De fora, né, da célula, de fora da bactéria, de fora da estrutura. Então ocorre durante os processos de conjugação, transformação e transdução. É isso que a gente vai ver agora. Então a recombinação gênica, são três tipos que pode acontecer. Eu coloquei aqui que esse processo de recombinação gênica acontece por quê? Porque as bactérias não possuem reprodução sexuada. Lembra que eu falei que as bactérias elas podem se reproduzir assexuadamente, mas elas não se reproduzem sexuadamente. Embora elas não se reproduzam sexuadamente, no entanto, troca de gene entre indivíduos da mesma espécie ou mesmo de espécies diferentes são relativamente comuns. E é aí que se dá os diferentes tipos de bactéria, porque pode acontecer dela trocar gene entre indivíduos ou da mesma espécie, ou até mesmo de espécies diferentes. Então, assim, bactérias podem adquirir novas características genéticas ao captar DNA originário de outra bactéria. Então, é isso que acontece com os vírus, também acontece isso como aconteceu com o Covid-19. Ele trocou o material genético e já houve essa mutação ou essa recombinação gênica e aí já causou estrago, porque vocês viram na aula de vírus que a gente conversou que por enquanto não temos nem vacina, estão fazendo, e nem medicação para esse Covid-19, esse novo vírus. Para as bactérias acontece a mesma coisa, tá bom, gente? Então aqui fala um pouquinho, o que é a transformação bacteriana? Captação e incorporação de DNA disperso no ambiente. Então,
vou mostrar cada uma para vocês aqui. Conjugação, ocorre a transferência de uma bactéria, de um material DNA, de uma bactéria para outra, através de um pelo sexual, que a gente chama. Ou transdução bacteriana, transferência de segmento de molécula de DNA de uma bactéria, né, por um vírus, por exemplo. Então vamos olhar primeiro um desenho aqui da recombinação gênica. O que é essa recombinação gênica? Também é chamada de transformação, essa primeira. Aqui, por exemplo, tem uma célula, né, bacteriana, tem uma bactéria, então aqui a bactéria absorve molécula de DNA dispersa no meio proveniente de outra bactéria. Então aqui rompeu essa bactéria aqui, ó, uma bactéria morta liberou fragmento de DNA. Essa bactéria que está viva aqui, ela incorporou esse DNA da bactéria morta. Então alguns dos quais podem entrar em uma célula viva, entrou numa bactéria viva. Aqui está o cromossomo da célula receptora e esse DNA se incorporou no cromossomo da célula receptora. Então ocorreu a recombinação, né, do fragmento de DNA. Então aqui aconteceu uma transformação. Essa bactéria se transformou em outra, através do que a gente chama de transformação, né, em que captou o DNA de uma bactéria da mesma, do mesmo formato que ela. Mas aí já virou outra, né, porque ela incorporou aqui, então já virou, já recombinou geneticamente. Conjugação. Vocês lembram o pelo sexual que eu falei? Então, fragmentos de DNA passam diretamente de uma bactéria para outra através do pílis, que seria aquele pelo sexual. Então, aqui tem duas bactérias, né? Uma com uma estrutura e outra sem. Então, o que acontece? Essa estrutura passou por aqui, né? E formou novas duas bactérias, não, nem parecida com essa, nem parecida com essa. Formou um terceiro tipo de bactéria. Então, isso seria conjugação. Também entre indivíduos, né? Bactérias do mesmo gênero ali, tá bom? E por fim, chamam aqui o sexo bacteriano, né? E por fim, recombinação gênica chamada transdução. Por exemplo, aqui, os vírus podem servir de vetores. Lembra que eu falei que é vetor? O mosquito da dengue é o vetor, né? Por exemplo, do vírus. Ou agora, as mãos. Por que a gente tem que lavar bem as mãos agora no Covid-19 para esse vírus? Porque vocês já viram, né, aula de vídeo, aula de vírus, mas a gente tem que lavar bem as mãos porque as nossas mãos servem de vetor para o vírus. E aqui o vírus pode servir de vetor, né, para passagem de segmentos de DNA entre bactérias. Então aqui tem uma bactéria, né, o DNA bacteriofágico, então ele é injetado, o vírus injeta o material dele, aí a bactéria trabalha pura e exclusivamente para o vírus, tá? E o que acontece? Quando essa célula se rompe e produziu novos vírus, esses novos vírus, eles levam o material genético, vão inserir em outra bactéria. Então aí ocorre, a gente chama de transdução. Então é a passagem desse DNA através de um vírus. É isso aí. Tá bom? É bem fácil, né? Lendo fica parecendo que é difícil, mais difícil, mas quando a gente vê as imagens, parece que clareia um pouco a coisa. E as bactérias é biotecnologia. Você sabe que as bactérias, como eu falei, elas não servem só para o mal, pra gente, quando a gente fala de doença. Então, atualmente, as bactérias também têm sido empregadas em larga escala na indústria farmacêutica, né? Para a produção de antibióticos e vitaminas. Então, muitos dos antibióticos e as vitaminas que a gente tem são à base de bactéria. Tem papel importante na degradação de matéria orgânica, dos esgotos domésticos e do lixo. Aquilo que eu falei, elas acabam sendo decompositoras também. E essa degradação, além de tudo, produz gás metano, utilizado como um combustível. Então, na engenharia genética, tem uma técnica que permite, entre outra coisa, introduzir gene humano em bactéria, fazendo-as produzir proteínas tipicamente humanas. Então, a engenharia genética já está se valendo das bactérias para produzir essas proteínas, né? E também tem o que a gente chama de biorremediação, né? Que é a utilização de micro-organismos, principalmente bactérias, para limpar áreas ambientais contaminadas por poluentes. A biorremediação, tu utiliza da biologia para te remediar um problema. Então, assim, tu pode te utilizar de bactérias para descontaminar uma área. Então, é uma coisa bem interessante também que estão usando as bactérias. Aqui eu coloquei, né, a morfologia, como é que ela se caracteriza, né? Então aqui tem os cocos, bacilos, espirilos e vibriões. Não vou entrar a fundo nesse assunto, só para você saber. Então os cocos, por exemplo, são responsáveis pela meningite, pneumonia, bacilo, tuberculose, hanseníase, que seria o que a gente chamava antigamente de lepra, espirilos, leptospirose, sífilis, ou vibrião, cólera, gastrite bacteriana. Então aqui tem os cocos, diplococos, streptococcus, espirilos,
Então aqui alguns exemplos: bactéria flagelada, bacilos, vibriões. Então são termos bem referentes aos grupos específicos dessas bactérias. As árqueas, gente, vocês lembram que eu falei que existiam até então 5 reinos? Reino animalia, responsável, que englobava todos os animais. Plantae, responsável pelas plantas. Fungi, dos fungos, né? Protista, que seriam os protozoários e as algas. E Monera, que seriam as bactérias. E árqueas, que são como se fossem umas primas das bactérias. Só que hoje em dia eles estão falando em 6 reinos. Então eles pegaram o reino das bactérias e dividiram. Porque antes era Monera, que era correspondente a bactérias e árqueas. E hoje em dia é Monera e árqueas, tá? E bactérias e árqueas. E essas bactérias, gente, essas árqueas, elas só foram descobertas porque elas têm diferenças das bactérias, as árqueas, elas têm diferenças moleculares, tá bom? Então é só a nível de conhecimento também, porque é bem a nível molecular. Então, as árqueas são seres procarióticos, semelhantes às bactérias, porém com diferenças marcantes quanto à organização e funcionamento de seus genes. As árqueas vivem em ambientes extremos, como os lagos de água quente, aquelas águas termais bem quente, e ácida, né? Porque essas águas geralmente são muito ácidas. Lagos salgados no tubo digestivo de animais ou no fundo de lagoas, por exemplo. Então, são animais que eles ficam em ambientes bem inóspitos, tá bom? Por fim, eu vou mostrar para vocês assim uma tabela com as características da... Não vamos dar uma olhada nessa daqui, vamos nessas duas só, que são das bactérias e das árqueas, tá? Elas têm organização celular igual, ambas são procariontes. Por exemplo, elas têm uma estrutura, o peptoglicano, que só está presente na parede celular da bactéria, não está presente na parede da árquea. Eles têm RNA, a bactéria só tem o RNA polimerase 1, e aqui tem vários, a árquea tem vários. Então, assim, são histonas, que são aquelas proteínas, vocês lembram? As histonas não tem nas bactérias e tem nas árqueas. Então, assim, é bem a nível molecular. É só para vocês saberem que tem essa diferença, tá? E os pesquisadores, eles estão falando nessa diferença, então eles já estão classificando nesse 6º reino, tá bom, gente? Eu espero ter ajudado um pouquinho com essa aula de bactéria e com a aula de vírus que eu gravei para vocês também. Com essa aula, acho que vocês vão ter condições de fazer os exercícios propostos, que eu vou colocar para vocês na plataforma também, lá naquele meu roteiro. Espero que vocês estejam bem, então, que fiquem bem, que façam tudo direitinho, que tenham esse comprometimento, tá? E a gente se vê daqui uns dias, tá bom? Beijinho.